tudo bem com vocês? A gente está iniciando aqui a nossa live do movimento. Nosso tema de hoje é sobre sexualidade, né? Da nossa rede de Quebrando o Tabu. Tem gente entrando aí, Ju? Deixa o pessoal ir entrando aí, né? Eu acho que seria bom a gente se apresentar enquanto o pessoal vai chegando aí. Deixa eu gerar um link. Eu vou entrar aqui, passar o link. Eu já entrei, já temos 10 pessoas. Só nós aqui já somos 6, então. O pessoal vai entrando, compartilha o link aí. Tem que ter esse tempo. Então, a gente vai começar aqui e aí eu vou pedir para a Dan se apresentar, falar um pouquinho dela nessa noite. Acho que alguns já conhecem e a Dan tem um bom conhecimento nos assuntos que vamos conversar hoje. Será? Tem. A Dan, ela é uma pessoa que é muito boa para conversar sobre isso. Então, se apresenta um pouquinho aí, Dan. Muito Fala um pouquinho bem. de você aí para Bom, nós. sou Damares Machado, esposa do Rafael. Não sei porque eu estou aqui, não sei porque eu fui convidada, estou um pouco nervosa. Vamos ver o que vai sair, né? Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí hoje. Pode perguntar. Fala com a Lai aí. A nossa próxima convidada aqui para responder as perguntas de hoje é a Laiane. Lai, se apresenta aí pra gente. Bom, gente, sou a Laiane, esposa do Rafael. É isso, gente. Eu lidero os adolescentes e espero também poder ajudar vocês com as suas dúvidas. Tem um bate-papo aqui legal. E o próximo convidado aqui é o nosso pastor Fábio. Acho que quem acompanha aí as lives dos cultos e já o conhece, mas se apresenta de novo, pastor. Eu estou me sentindo um velho aqui, no meio dos meninos, mas estou feliz. Nós vamos falar sobre sexualidade, né? Então, tirem as crianças da sala, que o bicho vai pegar. Tem um time de peso aqui hoje, né? Damares, Laiane, o Fábio. A minha esposa fugiu, porque ela falou que ia ficar vermelha. Eu falei, mas a gente vai falar de coisas tão simples. E assim, quero encorajar você que está aí na sua casa, se você tem questões, se você, de repente, não sabia que podia mandar, não chegou até você essa possibilidade de mandar questões, mandar perguntas, dúvidas, a gente vai tentar responder, né? Se a gente não souber, a gente marca uma outra live. Mas mande aí dentro do assunto do relacionamento sexual, da questão da homossexualidade. A gente vai tentar conversar um pouquinho aqui. E o meu lado esquerdo é mais forte. E eu vou ficar só orando por elas aqui. Sou intercessão hoje. É uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar aqui, para os cristãos e para os não cristãos, é que essa é uma ideia, é algo que nós cristãos acreditamos, né, baseado no cristianismo, naquilo que Jesus ensinou para nós. Nós não estamos impondo nada a ninguém, né? É algo que nós acreditamos e estamos tentando esclarecer dúvidas daqueles que também acreditam nisso. Se por acaso você não é cristão e quer tirar uma dúvida depois, quiser conversar, nós estamos todos dispostos para poder estar tendo esse diálogo posteriormente. Beleza? Bom, e só me apresentando, eu sou o Evair, né? A gente caminha junto aqui com o movimento. Tanto o Rodrigo quanto a Gleice, a gente também ou é líder ou ajuda na liderança de células. Então,
É como a Gleice falou, caso haja algumas dúvidas e que não queiram perguntar diretamente aí no chat, a gente está super disposto a conversar com você. Se você ainda não é cristão e discorda ou quer conversar melhor sobre esses assuntos, a gente também está aí para jogo, é só chamar a gente, beleza? Vamos conversar com as perguntas então? O que vocês acham? Estão preparados? Não, eu acho assim, se você quer fazer uma pergunta e você não quer, um amigo me pediu pra eu exatamente. perguntar. Ó, que sacada. Eu acho que o mais importante, então assim, se você não teve tempo de perguntar ainda, se você ficou acanhado, o mais importante é você perguntar, sabe? Porque não fique com a dúvida, não fique com essa coisa na cabeça de, podia ter perguntado, esse é o momento, a gente está aqui para isso. E a gente quer conversar sobre isso. A gente acha que é muito importante, entende que isso faz parte, todo mundo tem dúvida. E é muito bom a gente ter pessoas aqui dispostas, né, orientadas por Deus, para responder todas essas perguntas aí. Então, vamos começar. Começa, Gleice. É normal adolescente ter dúvida na sexualidade? Como evitar essas dúvidas? E aí, Dan? Uau! Pode responder um só. Se quiser dois também. Tá. Pode falar. Não, eu ia falar, repete a pergunta. Sobre o adolescente ter dúvidas A respeito período da vida, sexualidade. Isso. acerca da sexualidade. De repente, eu quero começar falando assim, que a gente vai pensar na sexualidade desde o início da vida, né? Vamos já começar quebrando alguns tabus aqui, né? Quando a gente fala em sexualidade, não estamos restringindo isso ao ato sexual apenas. Então, a gente pode pensar que isso vai ser uma construção ao longo da vida, desde o início, e em algum outro momento pode ser que surja a oportunidade de falar mais sobre isso aqui, né? Então, eu quero pensar com você que se isso é construído, aquilo que é experimentado em família, aquilo que é experimentado nos grupos sociais, começa a dar indícios, começa a te dar base para que você compreenda a sua sexualidade. Se a gente for falar da adolescência, a adolescência é este período de experimentação da vida, né, daquilo que se pensa para além da família, né? Enfim, então é um momento que a gente pode dizer que é comum se ter dúvidas sobre tudo. Sobre quem eu sou, sobre o que eu estou fazendo aqui, o que eu serei. Então, sim, é normal você ter dúvidas, você começar a se questionar, porque a partir desses questionamentos, você vai começar a construir as suas respostas. Então, eu quero te dizer que talvez ao longo da sua vida, você foi ouvindo muitas coisas que te causam, talvez, confusão hoje, com relação a como foi colocado, né? Talvez ampliando um pouco a pergunta, será que eu sou hétero? Será que eu sou bi? Talvez isso possa ter sido construído, né, no seu entorno, e aí chegou um momento decisivo de você poder responder por si. Talvez você não cresceu no lar cristão, experimentou muito disso, então é normal você se questionar. Agora, o que vai sair a partir daí, então a gente vai continuar e acho que vai desenrolar bastante esse assunto. Né? É que tem a segunda parte da pergunta, assim, e como evitar essas dúvidas? Então, essa pessoa quer saber como eu evitar essa dúvida, entendeu? Como eu não passo por isso. Eu acho que a adolescência, ela é, como a Damaris falou, é um momento de transformações, né, no corpo, é um momento de dúvida, assim, de tantas informações. E é natural, né, essa questão de dúvidas, mas pensando nós cristãos, nós temos a identidade, né? Então, assim, somos criados de uma forma específica. E isso é claro. É claro que hoje nós vivemos num mundo onde há tanta informação e tantas questões e tantas opções, né? Mas nós entendemos, e acho que a gente vai aprofundar isso conforme a gente for respondendo mais perguntas, mas assim, há uma coisa de criação, fomos criados de uma forma, e o que a gente recebe de informação a gente precisa filtrar, porque, como eu disse, né, a gente recebe informações demais, então assim, se nós não recebêssemos algumas informações, será que existiriam essas dúvidas? Se nós não tivéssemos tantos impulsos por filmes, por novelas,
por sociedade. Será que nós teríamos essas dúvidas? Então, é uma questão para a gente pensar. Uma maneira de evitar é saber quem eu sou, como eu fui criado. E eu acho que uma forma de ajudar nessa questão da dúvida é ser acompanhado por alguém, né? Então, no discipulado, você conseguir olhar alguém que você tenha confiança para conversar, para desabafar, para tirar suas dúvidas. E a gente está aqui para isso, né? A gente entende que é um período de dúvida mesmo, e a gente está se colocando aqui, não só eu, mas todo mundo, como referência para você, para ser essa pessoa que você pode contar com a gente nesse período de conversa, porque a gente já passou um pouquinho por isso, então a gente pode te ajudar. Então, eu acho que a melhor maneira é mesmo perguntando, se aproximando de pessoas, e nós estamos aqui para isso. Tá bom? Isso aí. Fala um pouquinho sobre o início do casamento, então. Vamos deixar as perguntas cada vez mais difíceis para vocês responderem. Porque o conhecimento sexual, o ato sexual em si, só é permitido depois do casamento e com o único parceiro. A gente sempre vê muito, né, que agora poliamor, sexo a 3, a 4, enfim, várias coisas. E aí surgiu essa pergunta: por que só depois do casamento e com uma única pessoa? Porque a visão de Deus para o casamento é uma visão de aliança. E a visão do mundo com relação ao sexo é uma coisa de diversão, de experimentação. Então, o que eu ainda não fiz? Né? Então, quero, como você estava dizendo, 3, 4, 2 homens, uma mulher, 2 homens, vale tudo, animal, enfim, tem de tudo e as pessoas estão vivendo dessa forma. Quando nós vamos para o conceito de Deus, o casamento, na verdade, essa aliança é concebida de fato no relacionamento sexual. Então, é uma palavra bíblica: homem e mulher se juntam, deixam pai e mãe, se tornam uma só carne, se tornam um só. Então, isso acontece a partir do ato sexual. E se eu vou ter vários parceiros, atos sexuais com várias pessoas, é como se eu me unisse como um só com vários. E isso não é benéfico. E por isso que pessoas que experimentaram uma vida pregressa antes de conhecer a Cristo, tiveram vários parceiros, várias coisas, a gente acaba trabalhando muito a questão até de libertação, porque assim a pessoa teve unidade com muitas pessoas e isso gera problemas. Então eu penso que quando a Bíblia fala, quando nós cristãos defendemos o sexo dentro do casamento, é uma coisa até de preservação, de cuidado, porque a ideia é que seja uma aliança eterna, para sempre. Complementem aí, meninas. Eu acho que é isso mesmo que o pastor falou, né? Eu acho que a gente olhar com esse amor, esse cuidado de Deus, de nos entregar o sexo, que é um presente para o momento certo, correto, que é dentro do casamento, né? Onde você tem segurança, onde você tem um comprometimento com a pessoa. Então, é um presente de Deus e deve ser desfrutado dentro do casamento mesmo. Muito bom. Então, a gente vai continuar. E aí tem uma pergunta aqui. E só antes de fazer ela, eu só vou deixar uma observação aqui, porque vai ser um complemento para essa pergunta. Hoje, existe muito essa dificuldade do diálogo entre pais e filhos sobre sexualidade, sabe? A gente, por mais que, igual o Fábio estava falando, existem muitas informações, a gente tem bastante coisa hoje sobre isso, mas eu acredito e vejo que há 20 anos atrás era um super tabu, mas hoje, infelizmente, mesmo com toda essa informação, continua um tabu. E aí eu vou continuar a pergunta que a pessoa fez aqui. A sexualidade está ligada também à maneira que você se vê e vê o seu corpo. Me enxergo menina, mas gosto de coisas taxadas masculina. Isso é normal? Como conversar com meus pais sobre esse meu gosto? Repete a pergunta. Com certeza. Eu vou dar uma resumida aqui para... ela se vê, ela é menina, ela se enxerga menina, mas gosta de coisas taxadas masculinas, né? E ela quer saber se isso é normal. Tipo eu, que gosto de futebol. Então, eu acho sempre que é um pouco perigoso você responder sem conhecer todo o contexto.
quando alguém fala, eu sou menina, me percebo menina, mas gosto de coisas que são taxadas como coisas de menino, eu vejo uma certa naturalidade. Então, por exemplo, houve um tempo em que mulher não podia jogar bola. Houve um tempo em que mulher, sei lá, não podia dirigir ônibus, coisa de homem. Né? Eu trabalhei muitos anos na indústria metalúrgica, então, muito mais homens. Mas depois fui percebendo que alguns trabalhos eram bons para mulheres, né? Coisas mais sensíveis, montagens. Então, talvez essas coisas que ela goste, que são taxadas, são coisas taxadas como masculina, que ela pode ficar tranquila, ela é mulher, não há problema se gosta de um videogame, se gosta de um futebol. Agora precisa entender o contexto melhor para poder falar com mais propriedade. Não sei o que vocês acham. É isso, né? Se eu estou entendendo que essas coisas talvez tenha a ver com habilidades que ela tenha, né? Com a personalidade em si. Então, a gente vai ver muito hoje isso aqui na igreja também, né? As pessoas vão tendo algumas habilidades e tudo bem. Agora, quando a gente traduz essas coisas como mais para uma questão sexual, então, talvez a gente tenha uma outra resposta para essa pergunta, né? Então, é legal, é melhor entender o contexto todo, Sim. né? Compreender o que esta pessoa quis dizer mesmo, para a gente não se perder se aí. perder nessa resposta. Exato. E assim, ela tem mais uma, né, dentro, essa mesma pessoa continua na mesma pergunta, né? Como conversar com os meus pais sobre esse meu gosto? Que é um pouquinho o que eu falei antes, né? Talvez veja um tabu, algo desse tipo. Por isso que eu digo, Uma se forem coisas simples, naturais, que é só um tabu, porque de repente os pais são mais antigos e taxaram algumas coisas, né? Então, sei lá, filho meu não dança, um exemplo. Filha minha não joga bola. Aí eu acho que caberia uma conversa, uma tentativa. Agora, se forem coisas mais graves, que não são só taxadas, entre aspas, são coisas que realmente não convêm, não são legais, não faz parte do universo feminino, do universo masculino, está misturando as coisas. Aí não adianta conversar, tem que mudar. E eu acho até que assim, é interessante que essa pessoa ela tenha muito bem definido, experimente dessa sua identidade em Cristo. Tenha um mergulho em Deus para se compreender, né, para se entender e a partir dessa certeza poder conversar com os pais. Porque talvez, né, pais que não compreendam muito bem os seus filhos, não dão tanta abertura, na forma de conduzir a conversa, a própria pessoa ali não consegue se colocar, não consegue abrir um espaço para essa comunicação. Então, mais uma vez, até o que a Laiane já falou, né, procura um seu líder espiritual, né? Se você tem procure um líder espiritual, tente entender um pouco melhor quais as suas dúvidas, quais são as suas questões, busque essas respostas em Deus. E aí, muito certo disso, você vai conversar com seus pais, né? Exatamente, às vezes não há liberdade com os pais. Então pode haver liberdade com um líder espiritual, com alguém mais maduro, com alguém que tem uma caminhada mais consistente. Então acho que começa por uma pessoa desse tipo que pode até ajudar nesse filtro. Não, vai sim, conversa com seus pais, não tem nada a ver, eu posso ajudar, alguém pode ajudar. Ou não, ou vai dizer, cara, nem conversa, você não tem que fazer isso mesmo, isso não é legal, isso não convém. Bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui que é meio um estudo de caso e acredito eu que seja meio de identidade, assim. Frequento uma igreja e sou menina. Já amei uma menina que é da igreja. Que é da igreja também. Já ficamos, mas com o passar do tempo, ela começou a não se importar mais comigo. O que eu faço agora? Ainda tenho sentimentos por ela e estou em dúvida se sou lésbica ou hétero. Caso difícil, né? Eu acho que a gente precisa deixar algumas coisas claras, né? Ainda que a sociedade afirme que existam várias opções sexuais, né? E muitas vezes até isso é atribuído a Deus, né? Então algumas pessoas acreditam mesmo, não, uns foram criados homem, menino, outros foram criados mulher, menina, eu fui criado nenhum dos dois, fui criado diferente.
E assim, a gente vai expor aqui o que a gente acredita biblicamente. E biblicamente, a Bíblia fala lá em Gênesis, né, desde o comecinho, que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Então, essa distinção é clara. Homem, mulher. E na sociedade judaica isso era assim tão enraizado, que tem até uma passagem em Deuteronômio que não só o homem era homem e a mulher era mulher, como também havia aquela coisa de nem se parecer. Por isso que tem um texto bíblico que fala sobre homem não vai usar roupa de mulher, mulher não vai usar roupa de homem. Porque não era só questão de ser homem, ser mulher, não podia nem parecer. E o povo de Israel era cercado por outros povos que estava tudo misturado, né? E aí, de repente, alguém pode até pensar, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Mas quando a gente vem para Romanos, para Coríntios, está escrito tudo isso, né? Então, é muito claro que Deus não quer que uma menina se afeiçoe, se torne, deseje, queira casar e constituir vida com outra menina, né? Então, se essa pessoa deseja caminhar com Cristo, talvez ela tivesse que até aproveitar esse fora e rever um pouco, porque está fora do padrão de Deus. E eu penso que isso é uma construção, né? Que ela vai ter com Jesus, né? Então, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a nossa mente ela é transformada. Então, alguns conceitos que a gente traz do mundo, ou que a gente aprende do mundo, ele vai ter que ser reformulado agora a partir da cosmovisão cristã, a partir daquilo que Cristo fala, daquilo que Cristo diz, né? Então, essa menina ela vai ter que encontrar a identidade dela agora em Cristo, não somente na sexualidade dela ou no desejo dela, porque a sexualidade é uma parte, mas não define a gente como um todo, né? Até a Damares falou isso nas outras lives. Então, essa menina ela vai ter que encontrar a identidade dela em Jesus, né? E colocar também a sexualidade dela, deixar passar por esse filtro de Cristo. Então, assim, dela entender quem ela é em Jesus, né? Como ela foi criada em Cristo, né? Então, eu acho que ela deveria aproveitar mesmo esse fora aí, se aprofundar em Jesus e tentar entender quem ela é, né, em Cristo. Isso aí. Falando um pouquinho de um dos grandes tabus, inclusive nas lives passadas, que é sobre masturbação. Na pergunta que a gente tem aqui, a pessoa diz que ela se masturba mesmo sem pornografia. Isso é errado, mesmo sem a pornografia? Sem ver pornografia. Então, escuta. Como que é isso? Né? É imaginação, né? É imaginação. A imaginação tá... Eu acho que a pornografia acaba sendo um estímulo, né? Então, a pessoa quer se masturbar, então ela, de repente, precisa de um estímulo, então põe um filme, põe alguma cena, põe alguma revista, enfim, site, né, imagem. Mas essa pessoa está se masturbando sem esse estímulo, mas certamente há um estímulo interno, interior, né? Talvez até ela pense em pessoa, enfim, porque algum estímulo precisa, né? Não tem como não ter. Então, ainda que a pessoa não esteja vendo pornografia, talvez a pornografia esteja interiorizada. Então, é sim pecado. Respondendo a pergunta, né? Continuando com a pergunta, como passar pela tentação de se masturbar e quais são as consequências disso? Eu posso responder, mas falei. Não, difícil, né? Difícil pensar em responder de uma forma muito genérica, né? Cada um vai entender qual que é a sua dificuldade com isso. A gente falou um pouquinho na live passada sobre a palavra lá, né? Porfia, e como isso é colocado, e a ideia da imaginação, quando Jesus fala lá, né? Que se você, do adultério, mas o adultério que passa pela imaginação também, que é considerado pecado, né? Então... enfim, por isso a masturbação é pecado, traz um contexto do vício nisso, né? E, enfim, a ideia do alto prazer que vai gerar consequências. Então, respondendo as consequências aí, né?
Talvez a pessoa vai ser levada a uma prática tão intensa e a pessoa vai ficar tão boa nisso que esse vai ser o padrão levado para um relacionamento a dois, para um casamento. Né? E talvez não haja satisfação com o parceiro, porque a pessoa se autossatisfaz, ela já se basta. Isso vai trazer outras tantas consequências. Né? Então, para cada um, vai ter um nível de dificuldade. O que a gente vai dizer é evite, então, né, o que a gente costuma orientar? Evite situações que te levem a essa construção da imaginação, que vai te despertar prazer. Então, você costuma assistir filmes que tem muita cena de sexo. Então, para com isso, não começa, porque senão vai ficar mais difícil. Você frequenta lugares onde as pessoas falam muito dessa prática, onde as pessoas mandam nos grupos do WhatsApp imagens ou coisas que vão estimular. Então, deixe essas práticas, se distancie disso e vai mergulhar em Jesus. Vai aproveitar a sua solteirice, falamos já sobre isso, né? Para que você encontre o seu prazer na lei do Senhor, para que você encontre o prazer da companhia de Jesus e o que Ele vai, né, te entregando ali nas porções lícitas para esse tempo da sua vida. Né? A gente está falando sobre a cultura deste reino que é dele. Então, a gente está falando de que ele tem muito a nos oferecer, a nos completar, a nos saciar, a nos dar uma vida plena em abundância, também nessa área. Né? Para que o seu foco saia da sexualidade e entre em outras coisas que o Senhor está te oferecendo que vão suprir você. Não, e uma coisa que eu gostaria de complementar é que talvez a pessoa possa minimizar a masturbação, né? Então, de repente, o meu desejo não era só me masturbar, o meu desejo era ter relação sexual. E talvez a pessoa pense, eu estou fazendo o meu melhor, eu não estou me envolvendo, eu não estou engravidando, eu não estou com parceiros, eu estou eu com eu. Né? Então, assim, claro, e se a gente for pensar a nível social, realmente é um dano menor, mas é um dano, é pecado. E aí, pensando em consequência, eu acho que a consequência maior é essa coisa que a Damaris colocou, de você, de repente, se tornar tão habituado a ter prazer consigo mesmo, que você depois não consegue ter prazer a dois. Então, assim, eu lembro, eu trabalhava ainda muito tempo atrás, eu era garoto, eu devia ter uns 15, 16 anos, e tinha um senhor já, né, que trabalhava comigo, e ele vivia dizendo que tinha relação com a mulher, mas no banheiro é que ele ficava feliz. Então, assim, depois de velho já, casado, o prazer dele não estava com a esposa. O prazer maior era ele com ele. O famoso 5 contra 1. Então, assim, isso começou certamente na infância, na adolescência, na juventude. Então, acho que o maior dano é você, de repente, não vou falar condenar, porque é uma palavra muito forte, mas você gerar um problema para o teu relacionamento, você não conseguir ter prazer, não conseguir gerar prazer, porque você ficou viciado em estar consigo só, consigo mesmo, e depois a coisa ficou complicada. Isso não é só para homem, né? Isso também para mulher. Né? Então, acho que o maior perigo, o maior dano é esse. Por isso, é bom evitar. Né? E como evitar, a Damaris comentou, uma espiritualidade sadia, uma busca de outras coisas, evitar alimentar a mente, né? Porque a nossa mente acaba sendo bombardeada, né? Malhação, site. Então, quanto mais você alimentar com coisas boas, puras, saudáveis, mais fácil vai ser vencer. E quanto você alimenta com coisas que vão excitar isso e levar isso, maior a dificuldade, né? Isso aí. Bom, você acabou de falar uma coisa que vai fazer um pouco sentido porque vai ser perguntado agora, Fábio. Não gosto do meu corpo e não sei como falar isso com os meus pais. O que faço? E aí, você falou, né, essa questão, malhação e tal. Então, hoje a gente tem muitos estereótipos, né, de corpos perfeitos, de padrões que devem ser seguidos. E eu acho que a nossa geração é uma geração que mais se compara.
talvez porque está tudo mais exposto, então a todo tempo a gente está se comparando com outras pessoas, e essa questão do físico dentro da sexualidade é algo muito presente, acho que muito, muito cultural até do Brasil. A gente está num país que, infelizmente, a visão que os europeus, que os norte-americanos vê da gente é samba e mulher, né? Então, fala um pouquinho sobre isso aí, o que vocês podem falar um pouquinho, como que vocês podem dar dica. Eu vou repetir a pergunta para... não gosto do meu corpo e não sei como falar isso com meus pais, o que faço? Não, eu acho engraçado porque acho que isso virou quase um padrão, assim, não é nenhuma coisa só da adolescência. Exatamente. Né? As pessoas estão infelizes com relação a seu corpo, sua altura, seu formato. Então, acho que não é nenhuma coisa só de adolescente, cara. Sim. Eu acho que é uma coisa que tem se tornado quase um padrão. E é péssimo isso, né? Eu vou contar um negócio aqui que não tem muito a ver com a questão sexual, mas acho que tem a ver com a questão da insatisfação. Eu era o menor da minha turma, né? Eu era o cara mais baixo de 600 caras. Mas eu acho que você ainda é. Eu acho que se a gente olhar aqui, acho que você ainda... Mas eu venci esse problema, né? E aí... mais baixo e eu sou mais magro, acho que virou um padrão em qualquer lugar que a gente E aí, depois que eu já estava mais desencanado, eu fui conversar com o cara mais alto de todos. Ficou aquela coisa assim, né? Chega aí, desce aqui. E aí, ele falando da tristeza dele, né? De que era terrível ser alto, da insatisfação dele. Aí depois eu fui percebendo que todo mundo, cara, o cara que era magro achava ruim, o cara que era gordo estava infeliz. Então, tudo isso passa por essa identidade que a gente não consegue ter em Deus. Né? Eu fui criado com 1,65 m. Aleluia. Cadê? Ninguém vai dar? Eu fui criado com 45 quilos, eu fui criado com 80, aí eu aumentei e fui para 100, porque comi demais. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser feliz com o que a gente é. Esse é um desafio, né? Digam aí vocês, aí, que eu estou falando demais. Eu acho que passa essa insatisfação também, passa um pouco pela questão do pecado, né? Porque a gente, de uma certa forma, o pecado destruiu muita coisa, né? Na humanidade. Uhum. E esse olhar, muitas vezes, que a gente tem com nós mesmos, de se olhar e não se gostar do que vê, né? De sempre se criticar da sua aparência, sempre olhar, focar naquilo que você não gosta. Eu acho que em Cristo, quando a gente começa a caminhar com Jesus e ter uma vida com Ele, sabe, essas coisas são transformadas, porque a gente é muito mais do que um corpo, né? A gente é muito mais do que as nossas imperfeições. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, amados por Deus, né? Jesus morreu por nós. Então, essa verdade, ela nos transforma, né? E eu acredito que é uma fase assim. Acho que todo mundo, o pastor falou que todo mundo passa por isso de não se gostar do corpo, mas você não é só corpo, né? Você não é só corpo, você é mais do que isso. Então, acho que é trazer a memória de que em Cristo nós somos muito mais. Nós somos filhos, filhas amadas, né? Então, o que não nos define só isso daqui, né? Muito mais. Uhum. E aí, assim, deixa eu gritei, foi mal, gente. Como falar com os meus pais? Então, acho que cabe até um pouco daquela outra resposta que a gente deu, né? De repente, não necessariamente dizer aos pais, mas, de repente, conversar com a pessoa madura espiritualmente, tentar entender. Porque, assim, qual seria a palavra para os pais, né? Eu não gosto porque sou magro, eu não gosto porque, sei lá, meu ser é pequeno, eu não gosto porque... O que resolveria, né? Que forma os pais poderiam fazer alguma coisa, né? Eu não sei se, de repente, nessa questão, a pessoa, sei lá, tem a definição de gênero, sabe, não definida, e ela não se enxerga. Por exemplo, ela é menina e se quer ser menino, enfim, talvez isso seja uma questão. É aquele negócio mas não está explícito, né? Pode ser aquilo que eu estou no corpo errado, né? Que eles falam, né? Eu me sinto no corpo errado. Não sei se, de repente, esse é o caso onde a pessoa não se enxerga no gênero. Uhum. Eu acho que tem uma coisa mais específica sobre essa questão de se ver diferente ou não lembro, de pergunta. A gente já fez algumas atrás. Do gênero.
uma pergunta mais para frente, mais específica sobre isso? Pode Não? ser que tenha Tem. isso. Eu não sei se de repente nessa pergunta a pessoa quis falar, porque é meio estranho isso de não ser. Por exemplo, eu sou bastante magro. Sim. Então repete a pergunta. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte, para a gente continuar aí, sem se deixar levar. Vamos lá. Não gosto do meu corpo e não sei como falar isso com os meus pais. O que eu faço? Eu acho que a gente acabou respondendo de uma linha, né? Se for questão da sexualidade, aí é necessário tentar trilhar um caminho de aceitação, né? Porque eu acho que até é válido, né, falar com os pais, mas não num sentido assim de eu quero tomar uma decisão no sentido assim, não vou me aceitar assim, não quero ser assim. Acho que precisaria ser uma fala no sentido de aceitação, né? Não é um bom caminho você não se aceitar, né? Eu nasci com corpo de homem, mas me considero mulher. A gente vê isso como infelizmente hoje, como a gente estava dizendo, né, tem essa coisa de terceira via, de quarta via, de quinta via, mas biblicamente a gente conhece duas vias. Deus criou homem, Deus criou mulher. Eu estava até conversando com a Damares, eu achei muito interessante uma pesquisa, né? Porque muito tem se falado sobre eu nasci assim, né? Deus me fez assim, eu nasci gay, eu nasci com essa inclinação homossexual, não foi algo que eu escolhi. Mas eu estava lendo sobre uma pesquisa, eu achei muito interessante, que o pesquisador falava sobre gêmeos idênticos. Então, gêmeos idênticos, um espermatozoide, não sei a palavra técnica, fecundou um óvulo, e aí depois de fecundado, ele se divide. E são gêmeos idênticos, né? Aqueles que são muito parecidos na fisionomia, enfim. E aí ele estava dizendo isso, que acontecem em gêmeos idênticos de um ser hétero e o outro ser homossexual. Sendo, se fosse biológico, a questão da sexualidade, se fosse genética, a opção sexual, nunca aconteceria isso em gêmeos idênticos. E eu achei muito simples e muito interessante, porque é uma maneira científica, porque não há como provar cientificamente. Eu nasci homossexual, eu nasci com essa inclinação de homossexualidade. Então, eu achei muito interessante essa pesquisa. Se gêmeos idênticos, se fosse genético a definição, então gêmeos idênticos, os dois seriam, teria essa inclinação homossexual ou não. E acontece de um ter e o outro não. Talvez até alguém conheça, alguém não. São gêmeos, um tem essa... Então, deixa claro que não é genético, não é biológico, é opção. E acho que esse tem sido o ponto, né? As pessoas não querem aceitar que foi uma opção, foi uma escolha. Elas querem, né, o mundo, a sociedade quer impor que é genético, que é biológico, e nós não cremos. Mas, assim, acho que vale reforçar essa ideia de que peça ajuda. Peça Sim. ajuda, procure informações, né? E aí eu até sugiro de que você reflita quais são as vozes que vão nomeando isso para você, né? Qual que é a origem deste questionamento? Se você tem isso muito certo, de que eu estou, não me reconheço nesse corpo, não sei como foi colocado aí, esqueci como foi colocado, mas não gosto do meu corpo, tenta sondar em você mesmo qual que é a origem disso, né? Quais são as maiores vozes, né, que falam isso para você, que afirmam isso em você. E aí busque ajuda, né? E de repente até vou puxar a sardinha para o meu lado. Talvez até com uma ajuda de um profissional que vai, né, te ajudar a olhar para dentro, a entender essas questões, porque de repente está falando de questões biológicas. Eu vou falar muito das construções. Talvez até ser repetitiva aqui, mas é porque eu acredito nisso. Né? Quando você nasce numa família, você já vem para responder ao desejo de alguém. Alguém colocou um nome em você. Alguém, né, sonhou com você, ou não sonhou com você, ou não te desejou. Então, a gente já vem com uma carga direcionada a nós. Isso responde também, mesmo que gêmeos. Né?
são diferentes, porque ocupam um espaço diferente no coração do pai, da mãe, do tio, do amigo. E eu penso muito que a partir daí, essas construções começam a gerar uma linha já, que vai puxando, que vai escrevendo, algumas e vão dando alguns nós ali, vão amarrando, e a pessoa passa a acreditar naquilo mesmo, né? E isso é difícil, porque talvez essa pessoa vai sentar com a gente e eu me identifico assim. Eu desejo alguém do mesmo sexo que o meu, eu não estou enganada, eu tenho certeza. E as pessoas, de fato, têm certeza. E elas sentem isso na alma, no corpo, né? Mas o Espírito está aí para responder a isso também. Né? Da mesma forma que talvez isso venha como uma construção e você não consegue se ver diferente, existe alguém que vem com uma proposta para nós, que é do nascer de novo. Nascer de novo não é do corpo, não é nascer de novo quando a gente fala do emocional, mas é um nascer de novo do espírito que influencia essas outras duas áreas e traz um novo ser mesmo, um novo pensar, uma nova consciência, um novo desejo, um novo olhar para tudo. É isso. Muito bom. Sobre o que o pastor estava falando de meio que influência das pessoas ou do meio que a gente vive hoje. Essa pergunta também fala sobre isso. Meus amigos e amigas dizem que não sou hétero, meus pais também acham que não sou. E com todo mundo dizendo, já duvidei disso. O que faço com esse sentimento de não saber qual é a minha sexualidade? Ser mais feminina ajudaria isso ou isso é irrelevante? Peraí, o que eu acho engraçado é que assim, gente, é muito bom perguntar, a gente tá super feliz com as perguntas, mas às vezes a gente tem que repetir porque as perguntas são grandes e tipo, São grandes, é difícil, né? galera, então tudo bem, pode perguntar, mas desculpa se a gente for repetir às vezes aqui, é porque, né, são longas e tudo bem com isso. Sim, Eu acho que até tem a ver com o que eu acabei de falar. Exatamente. Né? Com a construção da ideia que eu acabei de fazer aqui. Exatamente, né? é isso que tem muito a ver. Eu acho que se alguém quiser pontuar mais alguma coisa, fica muito bom. Se você quer repetir a pergunta, Gleice, por favor. E aí... que, na verdade, o que eu vejo aqui é que as pessoas influenciam essa pessoa. Que, tipo, eu não acho que você seja hétero e isso está causando dúvidas na pessoa. E ela fala assim, o que eu faço com esse sentimento de não saber qual é a minha sexualidade? E ela pensa que se ela for mais feminina, ajuda. Eu acho que é nas pessoas perceberem que ela é menina e que ela só não é muito feminina. Talvez não gosta de se maquiar ou não gosta de andar com coisas taxadas femininas. Acho que é isso. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Da nossa cosmovisão agora, ela ser aquilo que Cristo diz que nós somos, né? E não a sociedade, não as pessoas, não os nossos amigos, né? Então, de descobrir a identidade em Cristo. Então, quem Cristo diz quem eu sou, sabe? Buscar em Cristo essa identidade, né? Não só mais nesses... Porque o mundo, ele vai te dar muitos conceitos, né? Ele vai falar muita coisa. Mas, a partir do momento que a gente começa a caminhar com Deus, com Cristo, a gente tem que entender o que Cristo fala sobre todas as coisas, inclusive sobre a sexualidade. A gente estava conversando outro dia lá em casa. A gente vem para a igreja, mas a gente ainda vem com um olhar do sexo muito, muito mundano, assim, muito do que o mundo fala. A gente precisa conhecer o que Deus disse, né? Como que Deus fez, e olhar agora pela ótica de Deus, né? Então, essa menina, ela tem que buscar a identidade dela em Jesus, né? Essa questão da identidade, até se puder meio que continuar. Porque, por exemplo, a gente sempre brinca, eu e a Gleice lá em casa, porque eu sou extremamente mais delicado que a Gleice, né? E eu fui criado com mulheres, então eu tinha primas, eu tinha irmã, meu pai era um pouco ausente, então eu tinha minha irmã dentro de casa, minha mãe. Então eu sou muito, se você olhar para mim e para a Gleice, eu sou muito mais delicado com ela, em questão de comportamento, de fala, enfim, infinidade de coisas. E é muito do que ela falou, é sobre identidade mesmo, e você saber quem você é em Jesus, é saber que não trazer essas coisas externas para você, porque se você
porque, por exemplo, se você for falar no campo LGBT, hoje tem LGBTQ e aí tem o sinal de mais que vai para outras coisas. Então, se você tentar ficar se enquadrando em cada uma das coisas que as pessoas falam a seu respeito, você acaba se perdendo na sua identidade. Então, é necessário olhar em você e no que Cristo vê em você, não no que as pessoas necessariamente vê de você de uma forma externa. Continue. E continuando, na verdade, sobre esse lance de influência, né, do quanto você é influenciável, do quanto você pode influenciar, tem uma pergunta bastante interessante aqui. É possível ter amigos que apoiam a luta e a causa LGBTQ+, sendo cristão? E como não ser influenciado por isso? Eu gostaria de ter amigos assim, para poder ter perto, para poder influenciar. Eu acho que nós temos uma boa possibilidade de ajudar pessoas, né, que estão vivendo dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa não estiver muito segura, se ela não estiver com a sua identidade em Deus muito definida, pode ser um problema. Né? Então, o exemplo de Jesus é interessante, né? Porque Jesus andava com qualquer tipo de pessoa e ele influenciava as pessoas sem ser influenciado por elas em nada. Então, assim, eu estou dizendo, no caso porque eu me sinto bem, estou em paz. Eu gostaria de ter amigos que pensam assim, que advogam essa causa. Eu gostaria de ter perto, gostaria de ouvir, gostaria de orar, gostaria de abraçar, gostaria de cuidar. Não de julgar, não de condenar, não de colocar uma arma na cabeça e falar, você tem que parar com isso, porque não é isso. Quem faz isso é Cristo. Quem muda alguém é Cristo. Todos nós, né, eu estou caminhando com Cristo há tantos anos, e há áreas da minha vida que precisam ser aperfeiçoadas, eu tenho certeza que todos aqui, mas seria muito bom essa pessoa saber se ela está preparada para ter esse tipo de contato, porque se ela não for uma boa influência, ela vai ser influenciada. E aí é onde mora o perigo. Acho que é isso, assim, né? E nesse sentido, quanto mais a gente caminha com pessoas que nos ensinam na fé, assim, mais a gente fica fortalecido nesse sentido. Então, eu penso que nós precisamos ter amigos, né, no nosso meio social, enfim, dos que surgirem, os que fizerem parte da nossa vida, os que vão entrando assim, sem a gente excluir nada. Mas eu penso também que a gente tem que ter uma base muito segura. A gente tem que estar sendo acompanhado por alguém que seja mais crente que você, que se alimente mais da Bíblia do que você, para você ter essa base segura. E aí você não vai ser influenciado, né? Se é esse o medo, parece, da pergunta, como Exatamente. é que não... Porque quando a gente se relaciona com as pessoas, com qualquer que seja, a gente vai carregando partes das pessoas em nós. Né? Então, pensa aí nos grupos de amigos. A gente começa a ter características parecidas, a fazer as brincadeiras que são as mesmas, que te divertem, enfim. E a gente vai se tornando parecido com quem a gente anda. Esta é a nossa missão. É transmitir essa cultura do reino para quem quiser se aproximar de nós. Agora, sim, se você se fecha e você começa a ter dúvidas, talvez você não possa contribuir. Eu não sei dizer esse termo todo, LGBTQ+, Plus, lá. Tal. Quanto você consegue contribuir? Então, caminhe, por favor. Seja essa pessoa que mostra um Cristo real, porque tem um monte de gente aí que não sabe quem é Jesus, porque está ferido com a igreja e não teve esse contato com o Jesus real, com aquele que nós conhecemos. Então, caminhe com pessoas que têm essas dúvidas. Caminhe com pessoas que pensam diferente de você. Mas não deixe de caminhar com aqueles que têm certeza da fé, que te ensinam, que te discipulam e que te dão essa fortaleza. Acho que essa dúvida até ficou meio que atrelado à visão que, na maioria, os cristãos têm, né? De apontar e tal. Eu acho que é bem isso, sabe? Não deixar de andar com pessoas, desde que você tenha plena certeza de quem você é, desde que você tenha plena certeza do que Cristo é e o que você pode acrescentar para essas pessoas. Show, é isso aí. Eu acho que o que o Fábio falou é muito legal, né? Jesus andou e tal. E aí uma coisa às vezes que a gente esquece, eu falo muito por mim, experiências minhas, é que Jesus, quando ele andou, ele pregava muito o arrependimento.
Então a gente precisa pregar de uma forma, né? Não estou falando para você ser doutrinador, não é isso, mas pregue o arrependimento. Fale de Jesus de uma forma que a pessoa entenda, sabe? Então a gente não pode, porque se a gente não pregar o arrependimento no meio que a gente está, né? Se são amigos seus de verdade, o que você falar, eles vão ouvir, né? Você tem que saber falar, porque senão a chance de você ser influenciado é muito grande. E se você não... Qual é o intuito do cristão se não influenciar pessoas, né? Sim, sim. As pessoas vão notar algo diferente em você e que elas vão querer viver aquilo. Então, não adianta a gente ser cristão no quadrado da igreja. A gente precisa ir para fora. A gente precisa influenciar as pessoas. Então, isso envolve tudo o que eles falaram. A gente precisa ter amigos fora. A gente precisa mostrar o Jesus verdadeiro, né? Porque é muito nítido que a gente vê em tudo que crente não gosta de homossexual. E não é isso, a gente ama. Se a gente tem Jesus, se nós somos discípulos de Jesus de verdade, nós amamos todos os tipos de pessoa. Então, é isso aí. Beleza, então, eu vou só falar a próxima pergunta, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre ela. Eu acho que, inclusive, a pessoa que perguntou isso, eu acredito que já tenha sido tirada a dúvida dela em questões atrás. É assim, existe divisão de coisas para meninas e coisas para meninos? Por quê? Acho que a gente já falou bastante disso. Então, se você talvez chegou agora e não conseguiu ver, depois volta lá o vídeo quando terminar e assiste lá, beleza? Eu vou para a próxima pergunta aqui, para a gente continuar. E aí, eu acho que é uma questão bem interessante, a gente podia falar um pouquinho mais dela. A homossexualidade pode mudar? Se sim, por quê? E eu acho que isso aí é um assunto bem legal da gente conversar, porque fala-se muito sobre isso, né? Defende-se muito um lado ou muito outro. Eu acho que quando o assunto é sobre ex-homossexualidade, existe um grande tabu, né? Existem muitos extremos. Sim. Fala aí, Lai, um pouquinho pra gente. O que você acha? Então, eu acho assim, a gente conhece muitos testemunhos de pessoas que lutam, né, contra esse desejo, esse impulso, porque entendem em Cristo que isso é um pecado, né? E elas abrem mão de viver essa sexualidade dessa forma por amor a Cristo, né? Então, assim, eu já li vários livros, já vi vários testemunhos de pessoas que vai ser talvez uma luta para a vida toda aquilo, enquanto elas viverem, né? Delas terem esse desejo. Mas por amor a Jesus, elas abrem mão de viver isso, né? E aí até a Bíblia Paulo fala sobre o celibato, né? Tem uns textos que falam. E eu acho sim que é possível você se entender tendo esse impulso, mas por amor a Jesus não viver isso, entendeu? Eu entendo assim, eu penso assim. Né? Eu acho que dá para a gente falar em níveis de cura. Uhum. Assim, nós cremos num Deus que transforma vidas, né? E nós vemos a homossexualidade como um desvio do plano original de Deus. Não é um pecado maior, não é um pecado pior, é um pecado, né? E todo pecado, seja mentir, seja inveja, seja orgulho, coisas sutis, é errar o alvo. Então, nós entendemos a homossexualidade como um pecado como qualquer outro. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da igreja, quando começa a taxar a homossexualidade como um pecado pior. Exatamente. Então, assim, a igreja está cheia de mentirosos, a igreja está cheia de pessoas com vícios, a igreja está cheia de pessoas... sei lá, que não pagam suas contas, caloteiros. Não deveria ser. É real, mas a pessoa que tem a questão da homossexualidade, ela não é aceita. Então, esse é um ponto. E eu penso que a cura, para usar esse termo, né, a restauração, ela é, sim, possível. E eu penso que há pessoas que elas vão reconstruir a sua vida por completo. Então, talvez elas vão ter uma fase, uma temporada na prática da homossexualidade,
mas elas vão reconstruir totalmente, vão ter uma vida hétero, vão se casar, terão filhos, é uma restauração plena. Outras, talvez, não. Não vão conseguir, vão, de repente, eu vou usar a palavra castidade. Então, assim, elas não têm nenhum desejo heterossexual, elas não têm nenhum tipo de desejo pelo outro sexo. E ela entendeu que se ela for dar vazão ao desejo, é homossexual. E ela entendeu que é errado. Então, ela vai viver uma vida de castidade por amor a Cristo. Eu acho que a gente vive um tempo de tirania do prazer sexual. Então, as pessoas estão assim, prazer a qualquer custo. Não estou feliz no meu casamento, passou 3 meses, não dá mais, eu já arrumo outra, porque minha mulher isso, porque meu marido aquilo, eu tenho que ser feliz. Sabe assim, as pessoas estão vivendo nessa tirania, eu tenho que ter prazer a qualquer custo. E eu penso que quando o nosso prazer está em Deus, é possível sim. Né? Não estou falando que é uma questão fácil, não estou falando que é uma questão super tranquila. Talvez alguém possa ouvir, para você é fácil falar isso. Não estou dizendo que é tranquilo, mas eu estou dizendo que é possível. É possível você abrir mão de algo para honrar a Deus. De repente, um cara hétero e, sei lá, a mulher ou o esposo teve um problema e aí a sua vida sexual acabou por uma questão de enfermidade, e aí? Então, assim, você vai descartar o seu parceiro, a sua parceira, porque ele não é mais uma fonte de prazer, eu tenho que ter prazer, então vou buscar outra. Talvez a pessoa que teme a Deus e tem a sua identidade em Deus, ela vai viver fora, sem essa tirania do prazer, mas vai viver 20, 30 anos entendendo, aconteceu, é o meu caminho, eu não vou largar a minha esposa, não vou adulterar, eu não vou ceder aos meus desejos. Então, acho que está um pouco ligado a isso, né? Acho que está atrelado a isso, sim. Hoje. Essa pergunta eu acho que já foi respondida. Vou só ler para a gente. O que pode influenciar na sexualidade das pessoas? As pessoas podem escolher a sua orientação sexual? O senhor deu o exemplo lá da pesquisa, dos gêmeos, né? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Fala de novo aí. Eu estou processando lentamente. O que pode influenciar na sexualidade das pessoas? As pessoas podem escolher a sua orientação sexual? Posso falar? Tá dentro do que a gente falou, né? E assim... tem até mais uma pergunta aqui também com o mesmo sentido, então acho que já vai responder ela já. Pode continuar. Não sei se você quer fazer essa outra pergunta. Não, é basicamente a mesma. A questão do gênero é uma condição humana ou uma opção? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente já tratou bastante. E eu só diria que o mundo, a sociedade, está querendo impor que sim, que é uma opção. Né, e que eu tenho que dar vazão às minhas inclinações. E a gente acabou comentando aqui, até com um pouco exaustivo já, de que a Bíblia... Nem a ciência, né, comprova isso. Né? A gente vê assim, pesquisas que eles cientificamente, não tem como comprovar isso. Então, eu acho que é mais uma questão ideológica mesmo, de uma construção de um pensamento, do que de fato... uma situação natural, né? Sim. Porque não... Eu achei muito interessante a fala da Damares, porque para a pessoa que vivenciou essa construção, ela tem clareza e certeza de que sim, eu nasci dessa forma, eu sou assim, porque ela está dentro de um processo. Ela não percebeu que ela foi influenciada. Eu não sou médico, não sou dessa área, mas a gente é influenciado desde a gestação, né? Se a nossa mãe sente algo, passa para nós, o desejo, a decepção, a frustração. Eu queria um menino, nasceu uma menina, a figura masculina, a ausência de figura. Então, todas esse conjunto de coisas vai gerando. Mas, de fato, nascemos como somos e como nascemos, somos. E eu acho que tem uma coisa, assim, na nossa geração hoje, em que desde os comerciais dos desenhos infantis, né, tem isso. Às vezes estou assistindo desenho com meu filho e aparece lá uma propaganda, seja tudo o que você quiser ser. Você pode ser tudo o que você quiser. E aí, desde muito pequenas, as crianças são convocadas para esse lugar de escolha, onde elas não têm maturidade, nem compreensão, né, do seu corpo, enfim,
E aí elas são convocadas desde lá na escolinha, com os amiguinhos. E a gente vai olhar para várias modalidades de família, para várias construções de família, né? Então imagina a confusão, né, dessa geração, mesmo dos muito pequenos. E se você cresce ouvindo tudo isso, chega uma hora que você tomar essa decisão pode parecer muito complexo, né? E as pessoas vão se enchendo de dúvida. Tem muitas opções, e agora? Qual que eu vou escolher? Foi gerada uma dúvida que não deveria ter. Acho que até, não sei se é Malhação, eu não assisto, mas parece que é Toda Forma de Amor, Toda Forma de Amar, alguma coisa do tipo. Assiste mesmo? Não. Não, se eu assistisse, eu falaria, Tá né? vendo, Mas acho que é Toda Forma de Amor, né? Então, essa coisa, toda forma, é homem com homem, é mulher com mulher. Então, assim, isso vai sendo lançado, assim, muito... De uma forma muito escondida, às vezes de uma forma muito subliminar, exposta, né? Mas é um bombardeamento. Então, é natural que as pessoas tenham dúvida. Mas o que a gente está tentando trazer é que no projeto original não deveria haver essa dúvida. Porque a forma como Deus criou é clara, né? É distinta. E dentro da questão da sexualidade, há um complemento, né? Então, quando há um relacionamento sexual mulher com mulher, cara, tá faltando alguma coisa. Quando há um relacionamento sexual homem com homem, não se encaixa, há uma deficiência. Então, assim, até isso, né, o sexo... Não tem uma continuidade natural da vida, né? Sim, sim. Se todo mundo fosse decidir o caminho da homossexualidade, não haveria procriação. É lógico, alguém vai, não, mas aí a gente faz só para isso, né? Mas naturalmente não haveria, né? É mais uma vez propósito de Deus, né? Deus é perfeito. Na criação, o propósito dele foi homem e mulher, né? E os dois se complementam e é perfeito. Então a gente tem que lembrar disso também, né? Propósito que Deus criou o homem e a mulher. E é esse olhar que a gente está guiando todas as nossas respostas aqui, né? A gente tem falado aqui, né, nessa questão da sexualidade, e as perguntas estão sendo muito pontuais no sentido de estar inclinado com o sexo oposto, com o mesmo sexo, enfim. Em relação à bissexualidade, seria alguém que está em dúvida, está em cima do muro em relação à sua sexualidade? Bissexualidade. A Damaris vai falar sobre isso. E aí eu vou ser repetitiva, porque é parte dos mesmos princípios. Princípios que a gente já conversou, né, aqui um pouco, né? Sim, sim. Eu acho que vou falar a mesma coisa que eu falei lá atrás, né? Se você chegou agora e não viu, e essa é a sua pergunta, volta lá atrás, vê, porque a gente apontou bastante essa questão sobre esse assunto de uma forma geral. E agora tem uma pergunta aqui, e eu queria dirigir ela para o Fábio, mas depois, se vocês quiserem pontuar alguma coisa, a gente pontua. Vocês pontuam, a gente não, estou fora. Não sou hétero, mas frequento uma igreja e participo de aulas gratuitas. Mas gostaria de participar de um ministério. Posso? Aí, entre parênteses aqui. Quando descobri que não era hétero, quando descobriram que eu não era hétero, me proibiram de participar. Ele está afirmando que é homossexual. Não sou hétero. Uhum. Eu penso assim, a igreja, ela é um lugar, ela deveria, ao menos, né, ser um lugar de aceitação. Eu acho que a igreja errou muito, né, com a questão da homossexualidade. Eu estava até conversando, eu converso tanto que eu nunca sei onde, mas eu estava conversando, acho que foi com a Lá e o Rafa, falando que a igreja, ela quis ser a instituição que iria acabar com a questão da homossexualidade, acabar com os homossexuais, como se fosse um confronto. E nunca foi o papel da igreja. Um caça às bruxas, né? Tipo um caça às bruxas. E nunca foi o papel da igreja acabar com os homossexuais. Pelo contrário. A ideia é que a igreja amasse, que a igreja acolhesse, que a igreja cuidasse, que a igreja amasse. Então, acho que a gente precisa começar por aí, né? Eu acho que se uma pessoa que tem questões na área da sua sexualidade, ela tem temor de ir à igreja. Tipo assim, já está ruim.
Se eu for para a igreja vai piorar, cara, tem alguma coisa muito errada e é com a igreja. Porque a igreja deveria ser o lugar onde a pessoa, tendo o problema que tivesse, a questão que tivesse, ela se sentisse atraída. E eu gosto muito de Jesus nesse sentido, porque as pessoas, independente dos pecados, elas se sentiam atraídas a Jesus. Prostitutas, publicanos, religiosos não, mas assim, as pessoas iam a ele e ele as acolhia. Então acho que a primeira questão é essa: a igreja deveria ser um lugar onde as pessoas que têm questões para resolver na sexualidade, elas buscassem a igreja, elas se sentissem à vontade. Quando a gente vai pensar em ministério, aí eu penso que não apenas a questão da homossexualidade, mas qualquer pessoa com qualquer questão. Então, vou usar um exemplo. A pessoa chegou na igreja, mas ela, sei lá, ela não é casada. Ela está morando junto, mas tem uma pendência na vida do casamento, da questão civil. Sei lá, a pessoa veio, aceitou a Cristo, mas está lutando contra um vício. Então, assim, a igreja, qualquer pessoa é bem-vinda. Mas para que a pessoa sirva em algum ministério, espera-se que ela tenha crescido um pouco, que ela tenha avançado um pouco. Nós nunca estaremos prontos, sempre haverão questões para serem resolvidas, mas há coisas que são mais gritantes. Então eu penso que essa pessoa que tem déficit, questões na questão da sexualidade, ou essas outras pessoas que eu citei exemplo, elas vão ser tratadas, elas vão ser aperfeiçoadas, e aí elas estarão ingressando em ministérios, pregando, liderando, mas elas precisam subir degraus. Não apenas a questão da sexualidade, qualquer questão. Essa pergunta aqui, mano... Daqui pra frente Mas eu acho que é uma... as coisas, né? Não, mas eu acho que é uma dúvida geral, na verdade. Na hora que você vai chegar ao orgasmo e vai gozar... Tirem as crianças da sala. Esconde as crianças. Tapem o ouvido dos seus filhos. Nós, como cristãos, é pecado falar, dizer palavras obscenas, palavrão, coisa desse tipo? Nesse êxtase, Gente... assim, na hora que chega nesse êxtase, Se controlem, por favor. Não, controlar os ânimos. Eu achei curiosa essa questão. Mas assim, eu queria dar os parabéns para a pessoa que perguntou isso, porque Bem ousado. eu acho que, é como a Gleice falou, acho que muitas pessoas, muitos casais têm essa dúvida e não perguntam, gente. Eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta. Né? Quem será que vai responder? Não, porque assim, eu estou entendendo, né? Momento sexual, é o ápice, né? O calor do momento. O orgasmo, aquela coisa boa. E a questão é, por que nesse momento eu vou xingar ou eu vou... Por que não... fomos bem, uau, que coisa gostosa, você é demais, você é linda, você é lindo, por que ter que PQP ou sei lá o quê, assim, eu acho que não tem essa necessidade, Claro, né? Acho que dá para falar umas coisas mais bonitas, né? Ô, Glória! Tipo assim, arrebentamos, agora ficar... Palavrão, acho que não tem necessidade, não. Diz o ou bendito, né? Ou! Não, a questão aqui é Tipo se assim, é mano... pecado você falar essas coisas. Eu acho que falar palavrão Em qualquer situação. A gente vai entender que não faz parte da nossa cultura. Normalmente, naturalmente, em situação nenhuma a gente vai precisar ter palavra, né? Enfim, Eu tô no palavrão. êxtase, né? Tipo, tô lá num jogo de futebol, aí meu time fez um gol, aí eu falo palavrão, porque quando eu chego no êxtase, aí... nunca, né? Não tem sentido, não. Legal. Falando nas perguntas que estão bem cabuladas, pessoal. Tá difícil. Tá, então... Digamos aí, o crente, ele casou, ele seguiu todos os passos das outras lives, ele foi o solteiro com perfeição, namorou com perfeição, casou aqui, está no relacionamento saudável. Pode brinquedinhos eróticos na hora H? Vou deixar essa pergunta para o pastor. Olha, Gente, Fala a vamos verdade. eu vou conversar, a vamos resposta de conversar. vocês. Eu vou estender esses brinquedinhos eróticos como cremezinhos, óleozinhos, tudo possíveis. Então, Acessórios. eu penso que
Deixa eu ver se eu tô vermelho. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Minha esposa falou que não queria vir porque ia ficar vermelho. O Flávio não está assistindo. Então, eu penso que o relacionamento sexual, ele foi criado por Deus para prazer. Eu estava até lembrando, né? Eu tive uma conversa muito tempo atrás com uma pessoa da igreja, um líder, né? E aí falando sobre questão sexual e tal. E aí eu era jovem, e aí eu comentei, né? Eu falei, cara, eu fico imaginando Adão e Eva, devia ser da hora, né? Quando eu falei isso, esse cara quase me bateu. Oxi, você está pensando o quê? Eles eram puros, não tinham pecado. Aí eu falei, nossa, ele acha que é pecado. Mas aí eu nem quis discutir. Sim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, assim, para muitas pessoas, o sexo é um mal necessário. Né? Então, tipo assim, tem que ter, porque tem que ter filho, mas vai logo aí, sabe assim, alguns não querem nem, faz um quadradinho aqui, né? Tira o... No lençol. Faz um quadradinho no macacão, no pijama, não tira a roupa, não se vê, não se toca. Então, assim, eu acho que quando há consentimento e quando há a intenção de ter um relacionamento bom, porque eu penso assim, que o sexo foi criado por Deus, e quando você, por exemplo, de repente, sei lá, a mulher tem uma certa dificuldade de se lubrificar naturalmente, né? Não é natural, então usa um lubrificante. Então, assim, eu não vejo isso como um problema, pelo contrário, eu acho que o que vai ajudar, né, e de repente, sei lá, uma lingerie diferente, num momento especial, tudo é válido, né? A gente fica ouvindo o Cláudio Duarte falando, né? A mulher fica com a camisa da Dilma, e aí o cara fica com a camisa vocês falaram aqui na outra live, né? Do 9 de julho. Não dá, né? Então, eu acho que é válido. Mas as meninas querem falar também. Querer falar, né? A gente quer assim, vamos falar sobre isso. E, de repente, como aquilo se transforma, né? Você tá, um casado, está no ato sexual, quer usar algumas, né, novidades ali, e a partir dali, o que isso diz sobre o seu parceiro, né? Se a gente for pensar, vou tentar ir um pouco além aqui, né? Numa algeminha, ou alguma coisa que você vai fazer, um fetiche que você tem, alguma coisa que, né, da sua imaginação, que vai causar uma ferida no outro, que vai machucar, que vai expor a humilhação, que vai fazer do outro um objeto. Então, nesse sentido, eu não acho legal, né? Dependendo do que você usa como recurso, mas para causar a inferioridade do outro, prejuízos para o outro, isso diz de uma concepção ferida já, né? Da sexualidade do outro, enfim. Agora, como o reverendo falou, acho que a gente pode colocar isso, né, como um dizer dele. O que for ajudar, ajuda. Não, e acho que essa fala é boa, né? Porque tudo que é casal, duas pessoas. Uma decisão, né? Então, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, se não é uma coisa de acordo, tipo assim, é uma imposição, eu quero, você tem que fazer, não, aí já não faz sentido. Né? De repente eu estou percebendo alguma coisa, não está legal, então tem isso aqui que ajuda, sei lá. Então, e acho que tem que tomar cuidado com isso também, porque eu não sou frequentador dessas coisas, mas deve ter muita coisa, né? Então eu estou falando de coisas normais, simples. Eu acho que tem que tomar cuidado só para não ficar preso a isso, dependente né? Então, disso, dependente né? disso. Então, toda vez eu preciso, senão não acontece, né? Ou eu não tenho prazer com meu marido se eu não fizer tal coisa, aí... Se está ficando muito presa, aí tem que, acho que, tomar um pouquinho de cuidado e pensar um pouquinho melhor aí. Até em relação a isso, como a Dan falou, de não machucar, é interessante como o casal ter uma conversa aberta sobre. Eu não gosto disso, eu gosto... Ou a gente acha que pode se dar bem com essas coisas. Eu acho que no relacionamento é muito importante falar sobre isso. E no relacionamento na igreja, conversar sobre isso com o seu parceiro não é pecado, pelo contrário. Como Cláudio Duarte disse uma vez, Deus fica muito irritado quando você faz sexo fora do casamento, mas ele fica muito chateado quando você também não faz com sua parceira. Então, conversa bastante sobre isso com o seu parceiro, com a sua parceira.
sobre essas outras coisas que podem ser feitas as dois de forma saudável e vai dar certo, gente. Vamos lá, gente, vamos caminhando aí, então. Essa pergunta aqui, eu acho que ela é bem simples, vocês podem responder ela bem rápido também. É pecado não querer casar? 1 minuto, tempo. Paulo já fala isso, né? Pecado não querer casar. Isso. Quero trazer 2 interpretações dessa pergunta. Tempo. Não quero casar, mas quero me relacionar por aí com as pessoas, né? Quero ter, enfim, meus relacionamentos que param aí no namoro, se não tem compromisso, então, de repente, é um pensamento errado. Foi até conversando um pouquinho na live sobre A gente falou casamento, sobre isso. né, sobre namoro, então... Se você está gastando tempo da sua vida com alguém sem propósito, tem alguma coisa errada aí. Agora, talvez você vai dizer, não quero casar porque eu me vejo lá, enfim, de acordo com as recomendações que Paulo trouxe. Quero viver uma vida em que eu vou gastar tempo da minha vida com outras questões que não do casamento. Né? Você é um missionário que eu vou viajar demais, ou você é alguém que vou, sei lá, eu estou entendendo que eu tenho um chamado para isso. E talvez uma família não entendo que vai contribuir com o meu chamado. Difícil até falar isso, né? Porque a família geralmente contribui, mas talvez as pessoas vão ter um entendimento específico sobre a sua vida, sobre as suas intenções aí no reino. E tem pessoas, sim, que não quiseram casar e que vão muito bem, assim, e que não é um pecado. Sim. Não, e tem essa coisa de pressão também, né? Então, de repente, a pessoa quer casar porque está se sentindo pressionada. Não, né? Então, assim, quantos anos você está? 28, caramba, não casou ainda? Não, você tem que casar, sabe? Tem essa coisa, né? 30 anos, você tem que casar. Né? Então, acho que se você não está tendo uma vida desregrada, Paulo diz isso, né? Melhor casado do que viver abrasado. Então, você não está abrasado, está tranquilo, não tem essa necessidade, não é obrigado. Não é obrigado. Nós conhecemos até um pastor, né, que vive solteiro, ele lidera de uma forma esplêndida e seguiu por esse caminho de estar solteiro. Para ele, tudo bem. Eu vou juntar 2 perguntas aqui. Uma a gente já respondeu, e aí eu vou dar complemento com a outra, tá? Nós já falamos que com o consentimento do casal há problema de utilizar brinquedos eróticos, nós já falamos isso. E, complementando, entre 4 paredes, casados vale tudo? Vale a inversão de papéis? Como assim? Não vale tudo, gente. A gente já falou isso na outra live, né? Não vale tudo, não. Nem no Vamos UFC lá. vale tudo, velho. Não vale. Faz a pergunta de novo aí. Entre 4 paredes, casados vale tudo? Vale a inversão de papéis? Eu não sei como foi essa inversão que a pessoa então eu quis fiquei dizer, curioso assim, nessa se eu inversão virar de papéis. mulher, Inversão de papéis. O homem homem. se vestir de mulher, sexo anal. Essa inversão Esse de nível, papéis... né? Tem uma pergunta E tem uma aqui pergunta também. aqui também Mas na acho que lista. tem aqui. Tem, então já pode Então emendar faz aí. essa aí. Faz Se aí. sexo oral e anal... Então, vale tudo, né? Se sexo oral e anal é proibido no casamento, se essa inversão... Então, eu acho uma coisa bem interessante, assim, a questão da sexualidade, né? Porque Deus nos fez com muitas áreas de prazer. Né? Então, não é só uma questão... eu vou falar português, claro, né? Estou falando sobre isso, né? Mas não é só uma questão de pênis e vagina. Então, existem alguns lugares, então, exemplo, a mulher tem prazer nos seios, a mulher, de repente, se o homem ou a mulher beija o pescoço. Então, assim, nós temos o corpo praticamente todo. Sensorial, né? Zonas eróticas, sensoriais. Obrigado. Você é casado? Ainda não, cara. Então, assim... Eu estudei biologia. Ele assistiu as últimas lives também, tá Dentro dessa ideia de relacionamento sexual pensando em prazer, eu acho que a gente precisa se explorar. Né? Então, assim, eu acho que tem um extremo aqui, né? Que é a pessoa que, de repente, vê o sexo como uma obrigação, um mal necessário, que droga que tem que fazer isso.
Aí vai lá de 2 em 2 meses, depois de muita briga, aí, sabe assim, não tira a roupa, não rola nada, faz, acabou, pronto. Então, assim, eu acho que Deus não criou o sexo para isso. Então, eu penso assim, a gente vai começar a falar em áreas, então, assim, até onde eu posso ir? Eu posso tocar na perna da minha esposa? Eu posso tocar no umbigo da minha esposa? Eu posso... Sabe assim, a gente vai começar a delimitar alguma coisa e isso é difícil. Então, eu penso que a única coisa que não é legal, que não foi criado para isso, é o sexo anal. Então, assim, ânus não foi feito para penetração. Então, é antigênico... É feito para outra coisa. Nem faz parte do, né, não é uma do área, aparelho reprodutório, não do é aparelho digestivo. É outra área. Nem faz parte. Então, assim, eu penso que essa é uma coisa que deve ser evitada. E eu penso que eu falo como pastor, porque assim, se você for procurar na Bíblia, tem algum texto chave assim, não faça, não está escrito. Né? O que está escrito é a ideia de buscar coisas lícitas, de tudo é lícito, mas nem tudo convém, enfim. Agora, fora essa questão do sexo anal, que eu considero errada, perigosa até para a saúde, eu acho que há aquela coisa do consentimento, do entendimento. Eu penso assim, o sexo, o ideal, né? O ideal de uma relação sexual é que o homem e a mulher cheguem ao orgasmo juntos. Seria o cara, não sei se é homem ou mulher, falou do palavrão aqui, seria hora de dar um glória a Deus. Então, assim, se a velocidade de um é muito maior que a velocidade do outro, então um em 5 minutos já acabou, a outra precisa de mais. Então, o que é rápido ajuda a outra ali e tal, é uma carícia, é um beijo, então vai gerando aquilo. E aí depois, finalmente acaba junto, essa é a ideia. Então, eu penso que carícias... essa questão do sexo oral, acho que essas coisas são válidas e o sexo anal fora de cogitação. Só para fazer um complemento, uma das perguntas que chegaram para a gente, sou casado, meu parceiro fala comigo sobre sexo anal e eu, como mulher dele, não aceito e fico constrangido. O que devo fazer? Dan. Sexo anal. Sexo anal. Ela consegue pontuar isso para ele? Porque a gente tem falado aqui dessa conversa, né? Não fica claro, né? Ela diz que, como mulher, não aceito e fico constrangida. O que devo fazer? Não Porque se claro. você não quer fazer, é uma questão para você. É desconfortável. Como é que se sente prazer assim? Né? E a gente vai pensando no casamento e que o prazer seja para os dois. De você levar o outro a sentir prazer. Né? E aí, se você não está causando isso, então... é um problema. Fala, marca a posição, diz que para você não dá, né? E aí de repente tenta descobrir outras maneiras. Acho que fica muito sempre naquela, né, principalmente para nós homens, tá? Fica meio que aquela questão de que sexo, na visão geral, é a penetração. Sexo não se limita a isso. Eu acho que sexo envolve carícia e principalmente conversa sobre concessão de um, de outro. Vale a pena explorar a conversa nesse sentido. Sim. Não, e assim, a gente acaba aconselhando casais, e exemplo, às vezes há pessoas que não têm prazer na penetração. A mulher não tem prazer na penetração. O prazer dela está em outras coisas, em carícias, enfim. Então, se o objetivo é que um esteja levando o outro ao orgasmo e que seja um prazer mútuo, então é necessário esse tipo de acordos, de conversa, e, enfim, né? Então, eu acho que a questão do sexo anal, ela precisa ser riscada. Mas essa coisa de se envolver, de entrar em acordo, e de conversar, e de se perceber, e os dois chegarem a um prazer, é isso que Deus criou. Eu creio que essa é a vontade de Deus. Tá. Em relação a gente também já conversou aqui algumas sobre confusão, né, sobre gênero e tal. E aí tem as pessoas que têm a definição sobre a homossexualidade, mas até então está naquele nível do fazer coisas. E a pessoa continua tendo a figura feminina ou masculina estampada, mas também tem aquelas outras pessoas que transvestem de outras coisas. Então tem mulheres que se vestem como homens e homens que se vestem como mulheres. Como que
a melhor forma de explicar isso para as crianças? Como conversar sobre isso com as crianças? Eu não entendi a colocação. Como assim? Como explicar para uma criança um homem que se veste de mulher e uma mulher que se veste de homem? E aí a gente vai construir o tempo todo, desde os pequenininhos, a sexualidade. Nosso dever é não colocar isso como um tabu, né? Mas a gente vai olhando para cada idade, a maturidade que existe naquela idade e vai conversar. Aliás, eu acho que também não precisa explicar tanto assim. Às vezes a gente vai muito além, tentando explicar e tentando naquele momento formar uma opinião numa criança que fez metade da pergunta, né? Então, as crianças da nossa geração vão ver isso o tempo todo. Com o vizinho no mercado, vão experimentar de tudo que a gente está vendo, né? Então, isso já está fazendo parte da vida delas. E talvez não seja um estranhamento. E não tem que ser, para nós, não tem que ser um estranhamento, né? E na medida em que a criança vai te questionando, vai te perguntando do que é diferente do que ela tem em casa, você vai conversando, vai pontuando, vai falando sobre a sua fé, sobre o que nós cremos, né? Mas e tem uma coisa que eu sempre falo, quando tem a ver com a criança e com o ensino da sexualidade. Tem uma época em que as crianças começam a perguntar, né? Como que eu nasci? Né? E aí muitos pais ficam desesperados para como que eu conto o que é o sexo. Eu costumo dizer que é legal a gente perguntar para a criança o que ela acha que é, como ela acha que é. Porque, de repente, ela vai ter uma certeza de que, sabe, assim, uma coisa tão lúdica, uma coisa tão fantasiosa e que é tão simples. Não, é que eu só queria ter certeza se eu vim da barriga da mamãe. E pronto. Era aquilo que ela queria compreender. E a gente vai lá, pega um livro, né, de biologia e começa a mostrar da o faculdade. Que é pênis, o que é vagina, que um encaixa no... Ou fala que colocou uma sementinha dentro da mamãe, que vai gerar mais dúvidas ainda e mais necessidade de questionamento. Então, penso sempre assim, com as crianças. Pergunte o que ela está entendendo daquilo. Ouça o que ela tem a dizer e aí você complementa a partir daquela maturidade, a partir da idade que ela tem, da faixa etária que a ela gente tem. percebe que muitos erros vêm muito por conta disso, né? Os pais querem explicar tudo para a criança e acaba falando para ela mais do que a criança queria saber, ou mais do que o entendimento dela seria capaz de entender pela idade, enfim. E aí a gente não precisa ir muito além, né? A gente pode falar que as pessoas têm as suas escolhas e elas estão vivendo assim. Voltando para o sexo no casamento, sexo em lugares atípicos ou lugares proibidos é permitido? Ou proibido a gente já sabe que não pode, né, gente? Tirem as crianças da sala. Atípicos eu não sei, mas proibido eu acho que já está respondido. Eu acho assim, cara, às vezes as pessoas não dão vazão às suas fantasias dentro do casamento para fazer algo errado fora. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, com esse excesso de coisa, excesso de novidade. Eu acho que o homem e a mulher precisam satisfazer um com o outro, a companhia, a intimidade, a amizade, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm uma pergunta dessa indica, eu tenho uma fantasia, eu tenho vontade de fazer uma coisa diferente. E aí, muitas vezes, não dá vazão àquilo dentro do casamento, e aí aparece um endemoniado ou uma endemoniada fora que faz. E aí acaba um casamento. Então, assim, eu acho que não está tão fora. Sei lá, não tem ninguém em casa, vai acontecer na sala, na escada, no banheiro. Cara, se há consentimento, se é um desejo dos dois, se há alguém que tem essa fantasia e o outro consente, eu não vejo problema. Não vejo problema. Dentro do casamento, vou falar uma coisa bem exagerada aqui, vamos fazer no telhado. Tenho esse sonho. Vai lá, vai comer poeira lá. No carro, né? Embaixo, o carro na minha garagem. No telhado, não em cima, né? Embaixo, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu tenho uma coisa. Exato. Eu só queria complementar uma coisa que eu acho que é uma frase que muito se escuta. Eu não faria isso porque é com a minha esposa.
Gente, é com a sua esposa que você tem que fazer as coisas, não é com a pessoa da rua. Então, às vezes, a sua esposa tem coisas que ela desejaria muito fazer com você, e você com ela, e vocês não se falam. Então, a conversa entre casal é muito importante. Né? A sua esposa não é um bicho de 7 cabeças que ela tem que ficar ali num pedestal. É para você. Aproveita a sua esposa. Conversa com ela o que você quer. Vocês podem testar. Não deu certo, não gostei? Descarta, mas conversa com a tua esposa. Esposa, ouve o teu marido. É muito importante para que o relacionamento de vocês não se quebre nisso, né? Então, o diálogo, né? É importantíssimo. Até abrindo um pouco sobre a nossa intimidade. A gente fala muito abertamente sobre todas essas coisas, sobre curiosidades, vontades, pensamentos, porque isso pode e deve ser explorado a dois. Aí, prepara aí. Prepara aí. Presta atenção, hein? Fundamentada essa aqui. Essa semana foram divulgadas nas redes sociais algumas fotos de um parto, no qual o homem trans dá à luz a um bebê. Como explicar isso biblicamente? E de modo que não ofenda a comunidade LGBTQI+. Então, assim, eu posso ser simplista na resposta, né? Mas, assim, cara, a internet, infelizmente, é celeiro de fake news, né? Então, assim, o que eu estou entendendo é que um homem gerou, um homem... Trans, né? Estou entendendo trans. que é. Trans, não, né? então, eu li essa matéria essa semana. Na verdade, ele nasceu mulher, então ele tem todo... Ele nasceu mulher e aí ele tem todo, se transformou em homem. Eu vou tentar ilustrar. Sabe a Tammy Gretchen? Ah, sim. Nessa pegada. Então, uma mulher... Geneticamente, ela Tá é vendo uma como eu mulher. manjo, né? Entendeu? Só que ela, na opção sexual dela, que Masculina. ela é masculina. Só que ela é uma mulher, tem um órgão reprodutor feminino e tudo. Entendi. Então ela pode gerar. Pode gerar. É uma mulher, né? Então, exatamente, é uma mulher, ela gerou. Entendeu? Eu pensei que Gerou. o homem tinha gerado. Não, Eu falei, não. caramba, Ela gerou. cara, o negócio. E aí a dúvida. feio. Não. Eu ia falar, fake news. Não. E a dúvida é como explicar isso biblicamente e de modo que não ofenda a comunidade. Não faço ideia, cara. Acho que não tem, né? A gente vai Uma pegar mulher um texto gerou, né? bíblico Não, e naturalmente vai ela. explicar isso. Eu acho que a gente vai dizer de uma cultura hoje em que você pode escolher o que você quer ser. As pessoas estão ouvindo e estão reproduzindo isso. Então, elas olham para si, elas não aceitam o seu corpo. E aí se vê como... Sou mulher, me vejo como homem. E aí chega a fazer, talvez, parte da cirurgia, está no processo. Existem casos em que existe um acompanhamento com um profissional, existe um laudo final de que, de fato, aconteceu isso, né? Está no corpo errado, está trocado aí, e vai até o finalmente da cirurgia. Enquanto não acontece isso da cirurgia, é um corpo de mulher, então vai, né? Tem a possibilidade de engravidar. Mas a gente vai olhar para isso e vai ver uma confusão. Porque se eu me vejo como homem, não faz parte do homem gerar. E se isso é colocado como eu posso tudo, então, posso ser homem, mas posso também gerar, mas posso também amamentar, mas posso também... Posso ser o que eu quiser. O que eu né? quiser. Mas assim, pensando na pergunta, como não ofender, né? Acho que a dúvida da pessoa é como eu vou explicar isso para alguém que defende essa bandeira, né? Que defende essa cultura, sem ofender ela. É uma pessoa que decidiu ser homem, gerou uma criança como se fosse uma mulher. Acho que foi isso, né? Não, sim, mas a questão da pessoa é como... acho que ela até entende isso, mas assim, como eu vou explicar isso biblicamente sem ofender a comunidade LGBTQ+. Eu acho que, explicando biblicamente, Deus fez homem e mulher, geneticamente a pessoa é uma mulher e ela é capaz de gerar uma criança. Acho que a gente poderia se limitar a isso, né? Porque aí depois a gente acaba entrando na questão de identificação de gênero, e eu acho que foge um pouco da questão fisiológica e biológica também. Eu penso que se a pessoa te perguntar, te conhecendo como cristão, ela já sabe a sua opinião sobre isso, né? Então, se ela pergunta de forma genuína para entender, eu acho que a gente explica de forma genuína a nossa visão. Legal. Com respeito Sim. e com amor. E pronto, né? Eu acho que não tem que ter medo de falar. Eu acho que o respeito é
é a linha, sabe? Sobre todas as coisas. Então, assim, a gente respeita quem tem uma visão diferente da nossa, né? Então, eu acho que é sempre o respeito. Mas eu acredito que se a pessoa te conhece, ela sabendo que você é cristão, ela já sabe a sua linha de pensamento, ela já sabe como você responderia a isso, entendeu? Então, Muito acho bom. que é muito disso. E tem, assim, né, como falar, fica parecendo que a gente tem o tempo todo que convencer as pessoas. E às Exato, vezes crente fica parecendo exato. muito chato. Exatamente. Porque a comunidade LGBTQ+, ó, Yeah, decorei. quase lá. Eles já têm uma cultura, já têm uma visão sobre tudo isso. E aí fica parecendo que a gente tem que ir lá e dizer, mas olha, a verdade é... Quando a gente fala do evangelho, de oferecer o evangelho, a gente não está oferecendo uma mudança de orientação sexual. A gente está oferecendo algo que é muito maior do que isso. A gente não está lá para julgar ou, enfim, para tentar mudar aquela pessoa, para convencer e mudar, fazer a pessoa pensar como eu. Mas é para oferecer algo que tem uma construção... Nossa, a Juliana está vindo aqui, que isso? Que isso? Vai parar com tudo. Mas, assim, tem a ver com outras questões, né? Tem a ver com o que a gente pode oferecer, é uma cultura do reino, de um entendimento sobre tudo. Sobre quem eu sou, sobre como Deus me vê, né? Não tem a ver com a gente ficar tentando impor as coisas às pessoas ou à comunidade. A gente não tem que ir lá impor para eles já sabem o que a Bíblia está dizendo. Às vezes eu penso, respeito, até nesse sentido, que muitas vezes a gente se sente na obrigação de chegar na pessoa e apontar cada defeito da vida dela para que ela possa se convencer dos erros, para que ela se converta. Eu acho que a Bíblia nos ensina a falar sobre a salvação, falar sobre Jesus. Eu acho que conforme você vai falando do Evangelho para a pessoa, ela vai identificando coisas na vida dela que precisam ser mudadas. Então não cabe a nós ficar falando da pessoa se ser trans é errado, se ser gay ou lésbica é errado. Cabe a nós falar de Jesus para ela, o plano de salvação. É o Espírito Santo que vai convencer. Exatamente. E as coisas que ela achar que não estão coniventes com o Evangelho, ela vai definir na vida dela. Até porque se a gente chegar, por exemplo, numa pessoa que é heterossexual e aparentemente não tem nenhum problema, a gente vai falar, nossa, aquela pessoa está salva. Isso não é verdade, porque ela até pode ter problemas com mentira, pode ter problema com vícios que não são de fácil identificação pelo meio, enfim. Então, acho que é isso. Show, galera. A gente tem mais 2 últimas perguntas. Uma pergunta que chegou agora pelos comentários e outra pergunta que foi feita aqui também, que eu vou fazer para vocês bem rapidinho elas. A gente tem alguns recadinhos ainda para o final. Mas se você está aí ainda, fica, que a gente tem umas coisas bem legais para falar para vocês. A primeira pergunta que chegou agora foi se para ser um pastor na EPI precisa ser casado. Não. Objetivamente, não precisa. Beleza. E a segunda pergunta foi se vocês acham que a igreja está preparada para receber um travesti, um transexual, um gay, uma lésbica dentro da igreja hoje. O que vocês acham sobre isso? Para a gente poder finalizar tudo que a gente falou aqui. Eu sou suspeito, acho melhor vocês falarem. Eu acho que a gente está caminhando para, sim, poder receber com muito amor, com muito esclarecimento sobre o assunto. Eu acho que antigamente talvez a gente fosse mais fechado, mas eu acho que hoje a nossa geração já consegue falar melhor e eu acredito sim que a nossa igreja está caminhando para abraçar todo mundo que vier, gente, todo mundo. Até porque nós fomos abraçados, né? Nós fomos perdoados, nós fomos aceitos por Cristo. Imagina, que loucura é essa, né? Gente, então é isso. A gente falou sobre sexualidade. A gente sabe que tem milhões de outras perguntas que podem ser feitas sobre esse assunto. Não só sobre o assunto de sexualidade, mas também sobre todos os outros que a gente falou. Só dando uma recapitulada, a gente começou falando sobre cristão solteiro, na primeira live que a gente fez. Depois a gente conversou sobre namoro. Depois a gente conversou sobre casamento. E hoje a gente finalizou falando sobre sexualidade. A gente respondeu muitas perguntas. Eu não sei nem dizer para vocês exatamente quantas, mas foram muitas
muitas perguntas. Então, a primeira coisa que eu quero te encorajar é, se você não assistiu as outras lives, em qualquer situação que você esteja, seja casado, seja namorando, seja noivo, seja solteiro, assista as outras lives, porque elas têm informações muito importantes que você pode pegar para você mesmo e você também pode passar para outras pessoas. Mas eu também queria falar para vocês que, assim como eu disse, tiveram muitas perguntas, mas talvez tem outras perguntas que você queria fazer e que você não consegue fazer nesse ambiente especificamente, que são coisas que você queria, como a gente falou, sabe, mais entender sua história, algo muito específico. A gente preparou uma coisa para vocês. Então, as lives terminaram, infelizmente, mas a gente ainda tem algo que a gente quer continuar. Então, eu quero dizer para vocês que a gente vai jogar um link aí no chatzinho mesmo. A gente vai colocar para vocês o link daqui a pouco. E também no Instagram, no Facebook, em várias outras coisas. A gente vai colocar o link para vocês. E a questão é o seguinte, a parte mais importante de tudo. A gente vai ter um encontro online. A gente vai ter um encontro online. Então, a gente vai se juntar com uma galera que falou sobre isso. E a gente vai poder conversar um pouco, ouvir você, ouvir a sua história, poder te ajudar, te aconselhar, passar um tempo com você. E a gente vai dar todas essas informações depois que você fizer o cadastro. Então, só para você saber, esse encontro vai começar no sábado que vem. Horário, tudo isso a gente vai mostrar para você e vai te dizer por e-mail, por mensagem, você vai receber, você vai com certeza ficar sabendo sobre isso. Então, assim que a gente colocar o link da inscrição, a inscrição é gratuita, você vai lá, faz a sua inscrição e você vai receber todas as informações para o nosso encontro online. Você pode chamar quem você quiser, não está limitado só a pessoas da igreja, é para qualquer pessoa que tiver o interesse. E a gente queria também agradecer todo mundo que fez parte. A gente sabe que teve outras pessoas que responderam que não estão aqui hoje. Mas eu quero agradecer tanto as pessoas que responderam e não estão aqui, quanto todas as pessoas que perguntaram. A gente sabe que foi um processo aí para a gente poder fazer todas essas lives. Então eu espero muito que tenha abençoado você. Eu espero muito que de alguma maneira a gente tenha respondido questões que você não tinha coragem de perguntar para alguém. O nosso objetivo é esse. E eu também queria dizer que nós, como igreja, nós estamos aqui por você. Então, se você precisa de um aconselhamento, se você precisa ouvir algo mais específico, a gente vai estar lá no final de semana que vem no encontro online, mas a gente também está aqui através de uma mensagem, através de uma ligação. Então, você pode em qualquer lugar, de qualquer jeito, encontrar a gente para poder ouvir e para poder ser ouvido. Então, é isso. Muito obrigada. Eu espero vocês para o nosso encontro online no final de semana que vem. Tchau, tchau, galera.